caríssimo estudante, caríssimo professor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Isso mesmo, aqui com a professora Iris, muito feliz, muito agradecida que vocês estão fazendo as atividades aí que estão sendo propostas aí no Momento Mexa-se, né? No Projeto Mexa-se. E hoje nós vamos falar até como que a gente vai realizar essas atividades no nosso Extra Classe. Isso mesmo. Mas aí, sem mais demoras, a nossa aula de hoje está uma aula muito bacana, muito leve, né? Muito gostosa, onde nós iremos falar sobre lazer na comunidade, sobre jogos, né? É uma temática muito boa. Você realiza aí muitas práticas aí na sua comunidade, no local onde você estuda. Como é que são aí as suas práticas? Que jogos, que brincadeiras, que atividades que vocês normalmente realizam? Conta aí pra mim, quero saber, certo? Então bora dar uma olhada na nossa aula e saber o que a gente vai estar conversando na aula de hoje? Então olha aí no nosso slide. Então, na nossa aula de hoje, a aula de número 15, nós iremos falar aí sobre jogos, né? Jogos e lazer na comunidade. Quando a gente olha uma imagem como essa, a gente já fica ali animado, né? Jogar uma peteca, brincar aí um ping-pong, um tênis de mesa, né? Jogar um futebol, brincar de basquete, um pular corda, né? Tem tanta atividade gostosa, prazerosa, com regras simples que a gente pode estar executando, não é mesmo? Sim. E aí, para que a gente saiba aí o que a gente vai trabalhar nessa nossa aula de hoje, nós teremos aí na nossa agenda o jogo e a ludicidade, o lazer, o tempo livre e o ócio. Você sabe o que significa essa palavra ócio? Não? Já eu te digo. Nós iremos falar também sobre os tipos de jogos para o lazer na comunidade. Teremos ainda jogos na cultura popular dentro dos tipos de jogos, os jogos intelectivos e passatempo. Vou trazer algumas imagens para vocês. Os jogos que são tidos como jogos esportivos, o conteste e as estafetas, tecnologia, jogos eletrônicos, saúde coletiva. A gente vai falar também e o jogo nas Olimpíadas, né? Então, e ainda para a gente poder fechar, eu ainda trago para você a explanação no finalzinho da aula sobre o nosso Extra Classe, como que a gente vai estar realizando, ok? Então tem muita coisa para a gente ver. E aí, para a gente conseguir explanar todas essas subtemáticas da aula 15, nós precisamos saber qual é a nossa habilidade. E a nossa habilidade de hoje será conhecer e identificar os tipos de jogos de caráter competitivo, cooperativo ou recreativo em situações de passatempo ou diversão, posicionando-se criticamente em relação aí aos jogos eletrônicos e os seus impactos na vida diária do indivíduo, né? A gente precisa estar atento, né, a isso também. Nossa segunda habilidade será reconhecer os jogos como atividade cultural e folclórica presente no cotidiano das pessoas que pode ser significada ou compreendida conforme o seu contexto histórico, social e regional. Perceberam aí a importância dos jogos? Pois é. E aí nós chegamos na nossa primeira subtemática, que é o quê? O jogo e a ludicidade. Vocês lembram aí da fase de quando vocês eram crianças e vocês brincavam aí de amarelinha, de carrinho, diversas brincadeiras, diversos jogos? Pois é. Então, vamos tentar responder alguns questionamentos que a prof trouxe aí para vocês. E olha só o que eu trago aqui de algumas questões para a gente começar a introduzir essa temática. Me diz aí, quais foram as suas brincadeiras de infância? O que você andou brincando? De pipa, papagaio, né? E varia aí os nomes. Brincou de pega-pega, de rouba-bandeira, brincou de queimada. Cara, tem muita coisa bacana, não é mesmo? E agora no ensino médio, de que você brinca? Ah, prof, agora eu tô no ensino médio, eu não brinco mais não, eu jogo. Né? Que muda o nome, né? Muda a expressão. Talvez você esteja nessa fase, né? E outra pergunta, quando te sobra tempo, o que você costuma fazer, né? Você costuma brincar, você costuma jogar, você costuma fazer algum esporte? O que você faz? Um outro questionamento para você ir aí já entrando nessa vibe aí da nossa aula. O que você gosta de fazer para se divertir? Ah, prof, eu gosto de ficar no celular.
poxa, sério, só no celular? Você não faz nenhuma prática, você não se envolve aí na tua comunidade, não interage com os amigos, com os colegas da escola. Como é que é isso tudo? Uma outra perguntinha para a gente melhorar mais ainda. Você participa de atividade de lazer na sociedade? É parecida com a primeira, com a anterior, né? Pois é. E aí agora a gente vai começar a entender então do que se trata o jogo, né? Que a gente vem falando na nossa aula. Então o jogo, tá? O jogo, ele é uma atividade natural do ser humano. Esse SHI é ser humano, tá? Ele também é uma necessidade do ser humano. Ele acontece de forma espontânea. Todos podem participar, todos podem jogar. Ele é prazeroso e também é sério. Acredita que ele é sério o jogo? Pois é, ele também tem um seu momento sério, né? E vem aí para nos ensinar alguma coisa. Isso é bacana, né? E aí eu venho aqui contigo um pouquinho, dentro desse quadro, né? Para a gente entender um pouco mais como que funciona aí a questão desse jogo. Nós já entendemos, né, que ele é algo aí natural ao ser humano, né? Todos nós, desde pequeno, já brincamos aí de alguma coisa, depois já jogamos alguma coisa, participamos aí de algum esporte, de alguma atividade, né? E a gente percebe, a gente estava observando aqui agora, que ele também tem uma aprendizagem, né? E ele é prazeroso e ele é sério. Então, por exemplo, vamos supor que você está jogando aí uma queimada, o jogo de queimada, né? Que é um jogo que tem lá suas regras, tem lá suas estratégias, tem toda a sua movimentação. Por que a gente fala que ele é sério? Né? Porque a gente precisa cumprir as regras para fluir o jogo, para se tornar divertido, para que chegue no objetivo que tem de tentar aí acertar o máximo possível de pessoas do outro lado, do outro time. Então essa é a proposta bem básica aí do jogo, né? Do jogo de queimada que a gente está falando. E aí nós entramos aí numa outra pegada também, que ele acontece aí muito nas casas, nos quintais, nas ruas, nos bairros, né, nas comunidades. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, quando eu era adolescente, né, não tinha essa pegada aí de internet, de celular, de computador. Então nós nos divertíamos muito mais, né? A gente sabe que hoje, com a questão da segurança, né, da insegurança, as pessoas acabam ficando mais tempo dentro de casa também. Então, o jogo, a brincadeira, de um modo geral, a forma lúdica, ela acontecia muito nesses espaços, né? Em algumas regiões, em alguns espaços ainda acontece, mas é um pouco mais restrito. Para você, como que funciona? Você faz aí alguma prática, alguma desses jogos, dessas brincadeiras, desses esportes, ainda aí na rua da tua casa, no quintal, talvez um quintal grande, né? Um campinho aí próximo da tua casa? Como que funciona? Então, normalmente o jogo ele acontecia dessa forma, certo? O que mais, prof, hoje? Que mais que acontece, né? E hoje, como que a gente, eu já dei um spoiler para vocês, que hoje, por questão da insegurança, a gente já não percebe tanto isso, né? A gente observa aí a questão dos espaços, a questão de mais violência, a questão da criminalidade que está muito presente, né? A questão de mais tempo na escola, tem muita escola que a formação é uma formação mais integral, que é o dia todo, né? Acabam ficando mais o dia todo. Tem também a questão da influência da TV, do celular, do computador, da internet, né? Que também acaba limitando essa movimentação, esse momento prazeroso, né? E a gente acaba percebendo aí a inserção muito grande aí dos jogos eletrônicos, né? E aqui, como prof de educação física, a gente vem alertar, né? A gente vem posicionar que a gente precisa de mais movimento. O corpo humano foi feito para o movimento, né? Independente aí se seja uma brincadeira desde criança, se seja os jogos, sejam os esportes, sejam aí atividades funcionais, né? Qual é a proposta aí? Mas o corpo precisa de movimento. Ele precisa fazer com que haja essa movimentação no teu corpo para que haja um funcionamento, que flua o funcionamento ideal aí no teu corpo também, certo? Então, quando a gente começa a falar aí de jogo, a gente percebe aí que muito teve aí essa questão dessas limitações aí em relação a esses pontos que eu citei para vocês, certo? O
Que mais, Profires? E aí a gente pergunta, né? E o jogo? Ele é divertido? Sim, ele é divertido. Né? Então a gente tem aí um quadro com diversos jogos, né? Ou alguns podem chamar de brincadeiras, né? Que a gente pode estar apresentando para vocês. Talvez alguns vocês já conheçam, talvez outros sejam novidades. Vocês podem pesquisar, podem perguntar aos pais de vocês, aos tios, a pessoas que já estiveram que já conheceram alguma dessas brincadeiras, desses jogos, e está explicando para vocês aí como que funciona aí, como que é as regras dessas atividades. Então a gente tem aí o Bets, muito bacana. Se você não jogou, tiver a oportunidade, jogue. É muito interativo, é muito dinâmico, é muito rápido, né? E precisa aí de diversas habilidades são abordadas na maioria desses jogos, né? Quem mais que a gente tem? A gente tem o stop. Eu conheço dois tipos de stop. Tem o stop de papel, que é aquele que você faz lá o sorteio das letras e você vai preencher vários campos, né, em que tenham aquela letra, o nome com a letra M, cidade com a letra M, comida com a letra M. Esse é o stop de papel, que a gente chama. E tem o stop circular, que é aquele que você declara guerra. Fulano declara guerra contra outro fulano. E aí você vai dar 3 saltos, né, para tentar pegar a pessoa. E aí você vai tirar a pessoa do jogo. Ou ela que vai reposicionar, recomeçar a brincadeira, o jogo. Então tem várias formas aí para vocês conhecerem esses jogos. Tem também o que? 5 Marias, né, que são aquelas pedrinhas que a gente joga para cima e tem que ficar parando e vai aumentando o número de pedrinhas e vai descendo. Então tem muita coisa. Tem também batata quente, tem pega-pega. Pega-pega, gente, é o que mais tem variação. Tem de diversos tipos, não fica ninguém parado, você trabalha aí todas as habilidades possíveis, né? Seu condicionamento aí fica lá em cima quando você está fazendo aí os tipos de pega-pega, tem mãe da rua, tem quente ou frio, então tem uma diversidade muito grande, cabo de guerra, pega-vareta, pira, golzinho, futebol de botão, lenço atrás, barata, esconde-esconde, dura ou mole, queimada, amarelinha, pique alto, rouba-monte. Então aqui eu trouxe para vocês só um quadro com alguns de jogos e brincadeiras, né? Mas tem uma infinidade muito grande aí quando você se propõe a participar dessas atividades. E muito divertido, com certeza. Então a pergunta lá de cima que a gente trouxe, se é divertido, isso eu posso te afirmar que é. O que mais, Profires? Então quando a gente fala de ludicidade, de lúdico, é o ser divertido. Então você arranca o sorriso muito fácil numa brincadeira dessa. Né? Você consegue aí entender de onde veio o nome ludicidade, ludus. Ludus vem de brincar, vem de se divertir, vem de ter um prazer ali, né, pessoal e coletivo, vem desse momento de entretenimento. Então vocês percebem que quando a gente fala de ludicidade, vocês percebem que esse quadro tem várias cores? Então quando a gente fala de cores, a gente fica assim, né, um olhar assim mais alegre. Então é isso que traz a questão da ludicidade, vem o lúdico, né? Ludicidade vem de lúdico. E o ludus, né, que é essa parte dessa palavra aí que vem do latim, vem do brincar, certo? Que mais, Profires? Aí nós chegamos numa outra subtemática, que é o quê? Falar sobre o lazer, sobre o tempo livre e sobre o ócio. Aí eu te falei, né, que eu ia te dizer o que seria o ócio. O ócio é quando eu não estou fazendo absolutamente nada. Né? Eu não estou ligando para nada, esse é o meu momento ocioso. Mas a gente tem que, nesse momento ocioso, que eu não estou fazendo nada, eu tenho que saber planejá-lo para que ele não seja um ócio muito longo, que ele não seja um ócio que não tenha nenhum tipo de aprendizagem. Eu posso estar ali numa rede, balançando, descansando, lendo um livro, por exemplo, projetando a próxima atividade, o próximo jogo que eu posso estar executando. Então, eu posso ter um momento de ócio, né? Nós trabalhamos, nós estudamos, nós precisamos de um momentinho aí de repouso, de descanso, né? Precisamos um pouco dessa ociosidade, mas que essa ociosidade seja produtiva, né? Ela não pode ser muito longa, muito extensa aí, né? Sem se preocupar com nada, porque aí vai me prejudicar e muito, certo? O que mais, Profires? E aí, quando a gente fala de lazer, né? Quando a gente fala de lazer, o que a gente entende sobre lazer? Então, o lazer, ele é um estado aí, de espírito,
né? Porque é um estado de espírito, né? Então, é algo muito interno, né? Algo assim que ele é interno, mas ele logo se extravasa. Então, um momento aí de lazer, um estado de espírito, uma capacidade psíquica, certo? De se divertir, de ter aí a cultura lúdica. É um momento de diversão, né, gente? Ou um momento de descontração. O que mais que a gente percebe? Nesse momento de lazer, a gente tem que ter aí o quê? Um melhor envolvimento aí com atividades materiais e corporais. A gente pode estar inserindo nesse momento de lazer. O que mais, prof? A gente pode estar observando, inserindo aí valores críticos, né, e questionadores com relação à realidade social nesse momento de lazer. Nossa, prof, tá tão assim profundo, né? Sim, mas tem que ser um lazer responsável mesmo, certo? Eu posso estar inserindo também esse processo de formação crítica desse cidadão. O que mais, prof? Eu posso estar observando que sim, políticas públicas relacionadas a esse lazer não vai haver aí tanta satisfação. Então, é preciso haver políticas públicas voltadas para esses momentos de lazer, para esses espaços que a gente já conversou aí, né? Que existe aí na minha comunidade, ou que se não existe, que precisam ser projetados, que precisam ser inseridos, certo? O que mais? É preciso que a gente crie esse momento, que a gente tenha essa atitude aí, correto? E aí, quando a gente fala assim, desse lazer, desse tempo livre, desse ócio, a gente começa a entender também o que seria, o que está atrelado a esse lazer. E aí eu vou pedir para o meu diretor me tirar desse quadro, e aí eu vou expandir um pouco mais para a gente entender o que está atrelado, né? Vai deixar no slide ali grandão, e a gente vai conversar nesse slide. Então, olha só, quando a gente fala aí sobre lazer, né? Então, esse lazer, a gente já sabe que ele está atrelado a uma necessidade humana, correto? Ele também está atrelado a um desenvolvimento pessoal e social. Ele também está atrelado a uma dimensão lúdica da nossa vida. A gente já entendeu o que é o lúdico, certo? Quando a gente fala agora de tempo livre, né, nós pensamos aí o que eu vou fazer fora do meu local de trabalho, né, que eu vou estar favorecendo as minhas necessidades fisiológicas, né? Então, nesse momento livre, eu posso estar realizando isso daí, correto? O que mais, Profires? E quando eu falo no ócio, lembra que eu falei que o ócio tem que ser produtivo, né? Eu tenho que tornar ele mais criativo e menos ocioso, né? Menos parado, menos estático, correto? E aí eu vou entrar aqui nesse slide com você, porque agora você consegue agora entender muito bem, certo? Ao que está atrelado cada um desses. Então, nós temos aí o lazer, nós temos o tempo livre, nós temos o ócio. Então, o que eu faço no meu momento de lazer? Eu utilizo ele para fazer coisas que normalmente eu não realizo quando eu estou trabalhando, quando eu estou estudando, mas eu fico somente lá deitada no meu sofá, de perna para cima, comendo um monte de besteira, né, o dia todo e o outro dia também, né, se por exemplo for um final de semana, ou não, eu vou me envolver aí na comunidade, vou fazer alguma prática, vou fazer algum jogo, alguma brincadeira, vou interagir aí com os meus colegas, com os meus amigos, com meus familiares, como é que é essa dinâmica? E aí, para você começar a entender mais sobre isso, eu trago para você agora, tá, uma externa, onde a gente vai falar um pouco aqui da gente, né, um pouco do lazer, né, dos hábitos de lazer que acontece aqui em Rondônia. Então, presta atenção aí, vê se você se reconhece aí em algum desses momentos, dessas práticas, dessas atividades aí. Assiste aí comigo. Esse é o local da casa preferido de Matheus. Esse jovem de 16 anos de idade chega a passar mais de 6 horas por dia no quarto dele, jogando pela internet. Sem falar nas horas que ele passa em frente ao celular, não só nas redes sociais, mas também jogando. Isso mesmo, Matheus passa horas sim no celular, em frente ao computador, em jogos virtuais. Mas o lazer dele não para por aí.
No final do dia, quem ganha a atenção do jovem é a magrela, a companheira bike, a bicicleta. Assim como o Matheus, centenas de jovens, adolescentes, famílias inteiras costumam vir aqui nos finaizinhos de tarde no Espaço Alternativo, um dos pontos de encontros aqui da nossa capital. Eles realizam as atividades físicas como andar de bicicleta, caminhar, correr, patinar, enfim. Mas também há aqueles que apenas se reúnem para conversar, colocar o papo em dia em uma mesa de bar, por exemplo. Mas existe um outro ponto de encontro, onde esses jovens costumam se reunir nos finais da tarde, aqui em Porto Velho. E é para lá que a gente vai agora. E é aqui, no Skate Park, onde muitos jovens também costumam se reunir para correr, caminhar, patinar, jogar vôlei ou fazer manobras radicais no Ralph. Mas por que será que esses jovens resolveram escolher essas atividades? Será que as aulas de educação física influenciaram de alguma maneira nessas práticas? Hilary também gosta de jogar vôlei todos os dias e afirma que as aulas de educação física também contribuíram para a escolha da modalidade. Mas Hilary não abre mão de estar com os amigos da igreja em outros lugares, já que tem como um lazer. Se sente bem na realização dessa atividade como cristã. Hilary, de alguma maneira, as aulas de educação física te influenciaram nas tuas escolhas das atividades físicas que você realiza hoje? Então, influenciaram sim, de repente assim, nas aulas da escola, quando o professor levava a gente pra quadra, aí ele botava a gente pra jogar bolinha com uma manchete, levar um toque assim. Aí comecei a gostar daquilo e aí eu fui e comecei a praticar o esporte. Procurei e tal, comecei a fazer aula, paga mesmo, e agora tô aí treinando todo dia pra melhorar no esporte. Além do vôlei, o que mais você pratica? Então, eu jogo só vôlei mesmo. Cheguei a fazer luta algumas vezes, mas aí não gostei muito não. Meu negócio é o voleibol mesmo. E quando você não está praticando o que você mais gosta, que é o voleibol, o que você costuma fazer? Sair com as amigas? O que você costuma fazer como lazer? Então, eu costumo ir à igreja, costumo evangelizar na rua e tal. Participo de vários projetos, como o King's Kids, projetos de evangelismo de rua mesmo. Também gosto bastante de estudar, né? Estudar para ter um futuro melhor aí na vida. Lazer é o tempo livre que uma pessoa passa sem que esteja trabalhando. É um tempo recreativo, onde esta pessoa pratica algo que lhe dá prazer, essencial para a saúde mental do ser humano. Não importa a idade, nem a atividade. Em Rondônia, os hábitos de lazer dos jovens são bem variados. Ao ar livre, costumam patinar, pedalar, jogar uma pelada com os amigos, se aventurar em uma trilha no meio da mata, tomar um banho de rio ou cachoeira, andar de skate, correr, caminhar ou simplesmente ler um bom livro. Enfim, além dessas atividades, existem outras em ambientes fechados, como os treinos nas academias de musculação, nos funcionais, balé, danças de salão, entre outros. Mas também existem as atividades de lazer mentais, tudo sem exagero, claro, como os jogos, seja virtual ou não. Ainda existem as formas de lazer emocionais, porque jovem também gosta de curtir, não é verdade? Curtir uma boa música, na balada ou no barzinho, passear no shopping, ir ao cinema. Esses são os hábitos mais comuns dos jovens de Rondônia, quando não estão trabalhando ou estudando. Muita coisa boa, hein, gente? E aí, você está envolvido? Você se viu ali em várias práticas? Que bom, não é mesmo? Ou você é mais da pegada do livro? Ah, prof, quando eu estou ali no meu momento de lazer, de descanso, de descontração, eu já gosto de deitar numa rede, ler um livro. Eu também gosto disso, sabia? Afinal de contas, a gente precisa evoluir em todos os sentidos, não é mesmo? E aí, continuando essa nossa conversa, nós vamos agora entender aí, ver alguns tipos de jogos, né? Algumas classificações dentro desse lazer na comunidade. Então, dá uma olhada aí no nosso slide. O que a gente tem? Então, nós temos aí, né, dentro desses tipos de jogos, né, para o lazer na comunidade, nós temos os jogos da cultura popular,
nós temos jogos intelectivos e de passatempo, nós temos jogos esportivos, com testes e estafetas. Então, lembra que eu falei lá do Betis? Isso aqui é um demonstrativo lá do Betis. Olha lá o futebolzinho lá, debaixo de chuva, hein, gente? Aquele campinho alagado, a gente nem percebe que está chovendo, se diverte mesmo, não é mesmo? Isso é muito top, isso é muito divertido. Então, a gente já começa aí a entender quais são os tipos de jogos. Vamos conhecer aqui sobre os jogos da cultura popular. Então, o que são esses jogos da cultura popular? São aqueles, né, jogos de rua que são tradicionais ou que são folclóricos aí, que têm a flexibilidade nas regras, tá? E de recursos simples. Então, eu posso, por exemplo, fazer aí um Betis, como eu falei para vocês aqui no nosso desenho. Eu posso fazer com um taco personalizado de madeira, uma bola específica, fazer o marcador aqui também com materiais específicos comprados? Posso. Mas eu posso também utilizar aqui no meu marcador uma garrafa PET com um pouco de água, um cabo, um pedaço de madeira qualquer, uma bolinha mais simples? Posso. Então eu faço adaptações necessárias para acontecer nesses jogos. E aí eu trago como exemplo desses jogos, dessa cultura popular, o chute ao gol, né, ou o golzinho, a queimada e as variações dessa queimada, o Betis, o taco, né, dependendo da região, tem nomes diferentes, o cabo de guerra ou cabo de força, o rouba-bandeira, né, a pira, o rodobaca, entre outros, né, tipos de jogos que podem ser inseridos aqui com questão da flexibilidade nas regras, né, vai se adaptando ali ao momento, a gente percebe algumas variações de região para região, né, e com relação aos recursos materiais, que eu posso estar me utilizando de materiais recicláveis, né? Eu posso estar me utilizando aí de materiais que iriam para o lixo para fazer adaptação nesse jogo. O que tiver lá na hora eu posso me utilizar, certo? Quando eu trago aí, por exemplo, para você sobre jogos intelectivos de passatempo, eu tenho diversos jogos, né? Aqui eu tenho, por exemplo, a cruzadinha, eu tenho aqui a... Como chama, meu Deus? Nossa, me fugiu da cabeça, gente. Me ajudem aí. Nós temos diversos jogos, né? Onde eu vou ter que trabalhar essa minha mente para poder responder um questionamento. Vamos supor que na cruzadinha eu digo, olha, eu quero que você encontre aqui palavras que estão relacionadas ao tempo. Aí tudo que tiver relacionado ao tempo, a pessoa vai lá e vai procurar, a palavra está aqui, a palavra está aqui, né? Ela vai ter que vai ter que fazer estratégias, né, para trabalhar bem essa questão ocular, para tentar encontrar. Nesses outros jogos aqui de passatempo, eu tenho um questionamento e aí eu vou ter que preencher e vou descobrir outras palavras, né? Eu vou preenchendo letra por letra até eu formar a linha com a resposta. Então, eu tenho também jogos como o stop. Lembra que eu falei para vocês do stop, que eu conheço dois tipos? Esse aqui é o stop de papel, né? Onde você faz lá o sorteio, lá a dedonha, escolhe uma letra, a letra R. Então, todos os campos aqui vão ser preenchidos com a letra R. E aí eu vou somar os pontos e no final eu vou verificar quem foi que ganhou, né? E aí eu vou dar uma pontuação. Se alguém respondeu igual a mim, a metade da pontuação. Se vale vale um ponto para quem acertou sozinho, né? Colocou uma resposta que ninguém escolheu. Se alguém escolheu a mesma resposta que eu, vale a metade, vale meio ponto, né? Então, vamos supor que a letra escolhida, selecionada, foi a letra R. Então, eu vou colocar o nome com a letra R, Ricardo, nome de lugar, sei lá, posso colocar aí se eu entender, né? Que o nome do lugar pode ser uma cidade ou pode ser um bairro, alguma coisa, eu vou colocar lá o nome da cidade, do estado, do município, do país. Aí eu vou preenchendo tudo que for com a letra R. Eu também tenho jogos aí como o xadrez e a dama, né? Que eu vou estar me utilizando aí de diversas estratégias para tentar ganhar do meu oponente. O jogo dos pontinhos, né, que eu vou tentar fazer a ligação aqui de pontinho por pontinho
com a caneta, formar os meus quadradinhos, e depois eu vou somar esses pontos, sem que o meu adversário, isso aqui é um jogo de adversários também, sem que o meu adversário atrapalhe aí a produção dos meus quadradinhos. Então, tem diversos jogos aí que a gente pode estar realizando, certo? O que mais? Temos aí os jogos esportivos, e nesses jogos esportivos nós temos aí qualquer tipo de jogo que você imaginar, né? Esses jogos, por exemplo, coletivos como handball, futebol, futsal, basquete, vôlei. Quando eu faço adaptações, né? Eu mudo ali as regras para o tamanho do espaço, altura de rede, quantidade de pessoas participando. Então, quando eu faço todas essas adaptações, eu chamo aí de jogos esportivos, como, por exemplo, aqui basquete de rua, o vôlei de rua, né? Quando eu trago aí, por exemplo, com testes, eu tenho aí jogos de competição, né? Então, eu posso montar, por exemplo, aqui um circuito, né? Isso aqui é muito bacana, a prof sempre traz aí nas suas aulas o circuito, né? E aí eu insiro, onde fulano vai ter que fazer esse percurso todo em menor tempo, ou a equipe que fizer todo o percurso sem se perder aí no tempo, ganha. Então, eu posso colocar aí nesse grupo aí, por exemplo, das estafetas, né? Que é essa competição onde eu tenho, por exemplo, aqui 2 equipes, ok? Temos aí também para falar sobre a tecnologia e os jogos eletrônicos e a saúde coletiva, né? Eu tenho que pensar nisso sempre com muito cuidado, com muita atenção, né? O quanto de tempo que eu fico aí na frente desses eletrônicos, correto? E aí, nós vemos aí essa associação, né, entre tecnologias, jogos eletrônicos e saúde coletiva. E aí vem uma pergunta para você, caríssimo estudante. É saudável ou é patológico? Né? Então, vamos ver aí algumas coisas, né, relacionadas a essa temática aí dos jogos eletrônicos, da tecnologia inserida aí na nossa diversão. Então, o que a gente percebe? Que 6% aí da população mundial já apresenta aí transtornos relacionados à dependência à tecnologia, né? Muitas pessoas são muito introspectivas com relação, né, à interação com outras pessoas, né? Então, elas são mais introvertidas. São menos persistentes aí à busca por objetivos, acabam também sendo mais desorganizados, né? Então, a gente consegue perceber muito isso, né? E isso a gente percebe que está ligado aí aos jogos eletrônicos aí, adolescente e, em especial, né, a maior parte aí ao sexo masculino. Quando a gente percebe aí aos smartphones, a gente percebe mais uma presença do sexo feminino e a gente percebe também que são mais depressivos e mais ansiosos. Então, a gente já percebe aí esses transtornos relacionados à tecnologia. O que a gente tem aí como alerta, né? A gente tem que observar aí essa questão do mundo real, né? Essa ida do mundo real para o mundo digital ou virtual, né? E essa questão adolescente, né? Esse momento, aí essa fase adolescente, né? Como que você está pensando nesse seu futuro? Então, buscar jogos, né, que sejam mais interessantes, que sejam surpreendentes, buscar atividades que ofereçam aí aventuras, novas oportunidades, busca de autonomia, né? E não que te deixem mais frágil, né? E não que sejam mais fáceis, né? A gente tem que buscar aí também desafios nesse mundo, correto? Nesse mundo cibernético, correto? Quando a gente fala aí dessa internet, desse espaço cibernético que eu acabei de mencionar para vocês, dessa velocidade de comunicação, a gente tem que ter alguns alertas, né? Algumas anteninhas. Por quê? É um lugar onde todo mundo se encontra, certo? É um lugar onde todo mundo aprende, todo mundo joga, todo mundo brinca, onde se troca muitas fotos, onde começa e termina namoros e amizades, é onde se disfarçar as emoções é mais fácil, né? Onde se esconde aí os seus sentimentos. Essa questão da internet, desse espaço cibernético aí, tem muitas fotografias nos celulares, é possível ser acessado todas as suas informações, você tem conhecimento de tudo em tempo real,
né? Mas o quanto que essa bagagem de informação pode ser prejudicial para você? A partir do momento em que ela tem excessos, né? Então, quando eu tenho esse excesso, essa dependência, né? Eu não quero sair lá da frente do computador, do celular, do note, do tablet, né? Desse mundo virtual, aí é um alerta, o excesso já está lhe prejudicando, certo? Então, ele vai trazer o quê? Um declínio na vida social, e aí pode trazer aí manifestação de diversas patologias, diversas doenças. Quais os riscos, prof, que isso pode me trazer? Eu posso ter um rendimento inferior, uma queda aí escolar, né? Uma queda no rendimento escolar, dificuldade de dialogar, não sei interagir com outras pessoas, diminuição aí na falta de afeto com a família, paradoxal isolamento na rede, né? Eu quero sempre ficar só, falta de comunicação, imediatismo, né? Menos paciência, menos compreensão, porque você está acostumado ali a ficar muito tempo na frente ali, por exemplo, de um computador, jogando, e é tudo muito imediato, muito rápido, e você não tem a paciência no dia a dia da espera que as coisas aconteçam no tempo certo, né? Podem surgir doenças físicas, psíquicas, né? O que mais, prof, que pode estar acontecendo aí? Transtorno de ansiedade, podem surgir o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, condutas antissociais, isso aqui é onde pega bastante, né, gente? Uma depressão, suicídio, se sentir só, né? Esse tecno-estresse, insônia, agressividade, então até o seu sono pode ser prejudicado, certo? O que mais, prof? Pode aparecer aí uma fadiga ocular, né? Por isso que tem aumentado muito a questão da procura por consultas oftálmicas, né? Pelo uso de óculos, justamente por conta dessa fadiga ocular, desse ressecamento aí na conjuntiva. Pode surgir a LER, né? Que a gente já viu aí, lesões por esforço repetitivo, transtorno de sono, mau humor, perda auditiva. Você está acostumado ali a ouvir sempre o som muito alto, fone de ouvido inserido aí dentro do ouvido, dentro da orelha, e você não consegue mais ouvir nada que seja abaixo daquele nível. Uma obesidade abdominal, né? Uso de drogas, de medicamentos, crises convulsivas por drogas digitais. Então, veja como isso é prejudicial, né? O que mais? A gente tem que ter aí cautela, né? Com relação à utilização desses meios, né? Usar com responsabilidade, buscar desfrutar mais das emoções saudáveis, né? Buscar não se tornar dependente de toda essa tecnologia, buscar viver além do mundo virtual, viver um mundo mais real, né? Buscar também os seus direitos, né? Os códigos de conduta com relação ao uso dessas tecnologias. Tudo isso é importante, gente. O que mais, prof. Iris? E aí, quando a gente fala de jogos, a gente tem os jogos também nas Olimpíadas. E aí a gente teve, né, aí o Mirai Toya, né? Que é uma palavra japonesa que vem de Mirai, que vem de futuro, e o Toya, eternidade. Que eles vieram representar aí o desejo de que os Jogos de Tóquio levassem, né, a um futuro de esperança. Então, nós tivemos aí diversos personagens aí representados nas modalidades. O que mais? E aí, as diversas modalidades que vocês podem apreciar. E aí, eu trago para vocês, para finalizar aqui, gente, como que vai ser o nosso projeto Mexa-se. Então, qual é a ideia aí do nosso extra classe, prof. Iris? Mobilizar vocês a participarem, né, de práticas corporais diversificadas, tá? Que vocês tenham uma maior manutenção dos seus hábitos saudáveis, tanto em casa, nos estudos ou no trabalho, no seu projeto de vida. E aí você vai poder inserir as diversas atividades, modalidades, jogos, brincadeiras, práticas sistematizadas, exercícios que vocês têm com frequência, né? E vocês vão estar sendo avaliados aí. E aí, nosso projeto Mexa-se Meditec Terceirão, ele passa por 4 etapas. Qual é a primeira etapa, prof? Será o planejamento do projeto, né? Onde vocês vão preencher um formulário que está lá disponível, tanto no link como no Word. Depois vocês vão escolher as atividades, vão mobilizar aí a galera, vão envolver todo mundo, certo? Para a realização dessas práticas.
Vocês irão também, além de fazer, de realizar essas práticas, vocês vão registrar. Então, o registro aqui é fundamental. Foto, vídeo, desenho, animação, vocês vão criar. E aí tem a quarta etapa, que é a avaliação e a entrega aí dessas atividades. E aí, vem aqui comigo. Vem aqui comigo, vou deixar até nesse slide aqui, para a gente conversar aqui. Então, todas essas atividades que a prof vem trazendo no Momento Mexa-se, na proposta das atividades aí que tem as orientações que o professor tem orientado aí para vocês, tudo isso vai entrar aí nessa somatória avaliativa que é o projeto Mexa-se. Então, se envolva, interaja, assista os vídeos, participe, lê lá todo o material. Então, essas práticas vão ser todas inseridas. Observe postura, observe essas práticas e manda para mim, certo? Prof. Iris vai ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Tchau!